98% dos acidentes podem ser evitados. São acidentes por ato inseguro ou condição insegura. Trabalhar com escadas é fácil? Verdade? Segundo dados estatísticos, queda em altura é a segunda causa de acidentes fatais no Brasil. E entre os maiores agentes causadores dessas mortes está o uso da escada, seja móveis, fixadas ou permanentes. E as principais causas são ausência de equipamentos de segurança, falta de capacitação e treinamento. Segundo a NR35, a seguinte hierarquia no controle de quedas deve ser buscada. Primeiro, eliminar o trabalho em altura. Trabalhar do chão ou substituir o homem. Se não puder eliminar, deve prevenir. Segundo, prevenir a queda. Restringir o acesso ou usar equipamento de proteção coletiva. Se não puder prevenir, tem que proteger. Terceiro, proteger o trabalhador. Amenizar os danos da queda, usar EPI, usar redes ou outros equipamentos para evitar a queda do trabalhador. Sendo que as medidas de proteção coletiva devem obrigatoriamente se antecipar a todas as demais medidas de proteção possíveis. A instalação do sistema de guarda-corpo e corrimãos são exemplos de medidas de proteção coletiva que afastam o risco de queda. A segurança em escadas portáteis está prevista na NR18 RTP4 da Fundacentro e o grupo de NBR 16308. – 40% dos acidentes no Brasil são em trabalhos em altura, segundo a revista Proteção. Acidentes que poderiam ser evitados se as normas de segurança e saúde no trabalho fossem colocadas em práticas, e os atos inseguros e as condições inseguras devem ser abandonadas. Suba e desça da escada sempre de frente para ela, e nunca suba ou desça de costas para a escada. Ao usar a escada dupla, os dois últimos degraus nunca devem ser utilizados. Mantenha a estabilidade mantendo a linha da cintura abaixo do último degrau. 3 coisas devem ser consideradas ao transportar uma escada: peso, tamanho e visão. As escadas de mão transportadas por uma só pessoa devem ter sua parte superior levantada a uma altura superior à de uma pessoa. Todo trabalho em altura deve ser precedido de análise de risco, o planejamento, organização e execução. Verificar se o piso é inclinado e tenha o risco da escada escorregar. Verificar sapatos da escada, verificar os calçados e usar os 3 pontos de apoio. Andaime deve ser estaiado e é proibido usar escadas na plataforma de andaimes para alcançar locais mais altos. As escadas devem ser posicionadas sempre em pisos horizontais, planos e resistentes, garantindo sua perfeita estabilidade. Ter a base apoiada a uma distância entre 1/5 e 1/3 em relação à altura e estar fixada em estrutura resistente. A escada deve ser fixada em estrutura resistente e estável em pelo menos um ponto, de preferência no nível superior para impedir seu deslizamento. A escada deve ser posicionada de forma a ultrapassar em pelo menos 1 metro o nível superior quando usada para acesso.
Não use escadas metálicas próximas a redes energizadas ou apoiadas sobre cabos elétricos. Antes de apoiar a escada no poste ou cabos elétricos, verificar se ele não está energizado. Nunca improvise para alcançar um ponto mais alto. Se não há uma estrutura para amarrar a escada, não improvise. Não observar as condições do piso é o que tem levado a maioria dos acidentes com quedas. Falta de apoio ou aderência, falta de amarração e verificação das sapatas são as causas dos deslizamentos. Mas eu vou subir não pra poder bater as fotos. Outro ponto que nós devemos observar dentro da segurança do trabalho e análise preliminar de risco é se os postes não está energizado. Então use o seu detector de tensão para checar se o poste não está energizado antes mesmo de apoiar a escada. Após apoiar a escada, quando acessar o plano elevado, checar se a cordoalha também não está energizada e se não há fio de luminária desencapado. Vamos tomar esses cuidados para evitarmos acidente no trabalho. Neste exemplo, nós vemos um trabalhador que ele sinaliza o local onde vai ser prestado, que ele vai fazer o serviço, só que ele não amarra a escada e ao fazer um movimento, não sei se de forma brusca ou repentina, essa escada ela acaba virando e caindo com o trabalhador. Ou seja, aqui o que ele fez de errado? Não fez a amarração da escada. Aqui no mínimo deveríamos ter pelo menos duas amarrações, uma amarração no meio da escada, usando de repente talvez a própria corda de elevação da escada, ou ter uma corda própria para amarração da escada para evitar deslizamento. E essa escada ela deveria ter sido amarrada no topo. Por quê? Para evitar que, mesmo que de repente um movimento brusco ou até mesmo uma batida de um veículo nessa escada, ela sendo amarrada no topo, a escada não cairia e o trabalhador não cairia. E aqui o outro problema, então, a escada não está amarrada e não há nenhum tipo de equipamento de retenção de queda. Apesar que se tivesse com equipamento de retenção de queda, também não impediria a queda, porque a escada estava desamarrada. Então aqui a escada precisa estar amarrada para que haja a fixação dos sistemas de retenção de queda, conforme diz a NR35. Neste outro exemplo, nós vemos aqui dois trabalhadores em uma situação de trabalho. Quando o trabalhador do solo ele tenta lançar o cabo para o segundo trabalhador que estava sobre a escada, e ao lançar esse cabo ou fibra, o mesmo toca a rede elétrica e provoca uma descarga elétrica que atinge o trabalhador que estava no solo e também o que estava sobre a escada, fazendo com que o mesmo caia, porque ele não estava usando nenhum sistema de retenção de queda. Então, quais são os erros encontrados neste exemplo? Então, nós vimos o quê? Faltou a análise preliminar de risco, ou seja, faltou o planejamento e a organização que a NR35 diz que deve haver antes de qualquer atividade ser executada em altura. Então, aqui faltou sinalização, faltou isolamento da área de trabalho, a escada então não estava amarrada, faltou o sistema de proteção individual contra a queda, ou seja, quando o trabalho em altura não pode ser evitado, a queda do trabalhador precisa ser evitada, é o que diz a NR35. Isso vai ser feito de que forma? Utilizando os equipamentos para retenção de queda. Aqui, se o trabalho tivesse sido planejado, organizado e depois executado, esse acidente com certeza não teria acontecido. Acidente este que, pelas condições envolvidas, poderia ter sido um acidente fatal. Então, nós temos mais um exemplo de como nós não devemos nos comportar, pois só assim nós poderemos voltar são e salvo para a nossa casa.
Escadas são equipamentos tipicamente simples de ser usado, mas quando não usadas de forma correta, pode trazer sérias consequências à segurança e à vida. Observe essas regras para voltar para casa e para sua família são e salvo.